Oiê, boas-vindas à super aula de resolução. Hoje nós vamos resolver questões de assuntos relacionados à fonética e à fonologia. Se você estuda para concurso público, você precisa conhecer o português completo, o meu curso do básico ao avançado, em que os assuntos são organizados na ordem que você precisa estudar para aprender de verdade. O curso une teoria e prática. É o curso ideal para você se preparar para a sua prova. Conheça o português completo, o link está na descrição deste vídeo. Vamos agora resolver as nossas questões da aula de hoje. Primeira questão. Considerando a fonética de palavras retiradas do texto, analise as seguintes assertivas e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Vamos lá. Primeira assertiva. Na palavra estresse há um dígrafo. Segunda. A palavra despertador tem o mesmo número de letras e fonemas. Terceiro. É possível identificar encontro consonantal em psicólogo. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Vamos lá, então. Na palavra estresse, adígrafo, sim, verdadeira. Por que adígrafo? Nós temos aqui SS, que é um dígrafo consonantal. Professora, o que é dígrafo? Dígrafo é quando nós temos duas letras que representam um único som. Então, embora sejam duas letras, o som é um só. Então, estresse, essas duas letras S e S produzem o som de apenas uma letra. É como se fosse um C aqui. Aqui, como na palavra você. Certo? Você, a gente tem a letra C que produz um som, uma letra, um som. E aqui, em estresse, nós temos duas letras que produzem um único som, é o mesmo som do C em você. Portanto, há um dígrafo quando nós temos duas letras representando um único som. SS é dígrafo consonantal, porque é formado por consoantes. Segundo, a palavra despertador tem o mesmo número de letras e fonemas. Vamos contar aqui as letras de despertador. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. 11 letras. E o que quer dizer o mesmo número de letras e fonemas? Se não há dígrafo, né? Se eu não tenho duas letras com o som de uma só, ou se eu não tenho uma letra que tem mais de um som, a palavra vai ter o mesmo som de letras e fonemas. É o caso de despertador, em que todas as letras são pronunciadas e cada letra representa um som. Despertador. Nós pronunciamos todas as letras, portanto, a palavra despertador tem 11 letras e 11 fonemas. Não é o caso de estresse, por exemplo, que tem mais letras do que fonemas, já que SS conta como um único fonema, certo? Não dois fonemas. E não é o caso, por exemplo, de táxi, que tem mais fonemas do que letras. Se a gente pegar aqui a palavra táxi, né, nós temos 4 letras, mas o X tem som de KS, então tem mais fonemas do que letras. Portanto, despertador tem 11 letras, 11 fonemas, tudo certo. Vamos colocar o V aqui. É possível identificar encontro consonantal em psicólogo, quando nós temos duas consoantes aqui, ó. PS é encontro consonantal. P é uma consoante, S é outra consoante, então sim, é possível identificar encontro consonantal em psicólogo. Portanto, a ordem correta de preenchimento dos parênteses é V. Todas as assertivas são verdadeiras. Alternativa correta, letra D. Questão 1, letra D.
Vamos para a segunda questão da nossa super aula de resolução sobre fonética e fonologia. Analise as palavras a seguir retiradas do texto quanto à acentuação gráfica. Verifica-se que são acentuadas pela mesma regra ortográfica apenas as palavras. Então a gente vai procurar, a gente vai analisar, né, a regra de acentuação de cada uma dessas palavras e vai assinalar a alternativa que apresente a sequência com as palavras que têm a mesma regra de acentuação. Vamos lá, letra A. Dubá é uma oxítona terminada em A. Oxítona por quê? Tem a última sílaba mais forte. As oxítonas terminadas em A são acentuadas, como dubá, a mesma regra de fubá, por exemplo. Dubá é essa palavra que estava no texto, né? Então aqui ela está descontextualizada. Por isso nós não sabemos o que é. Fábula. Fábula é uma proparoxítona, última, penúltima, antepenúltima sílaba mais forte. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Obó. Obó é uma oxítona terminada em O, oxítona, a última sílaba mais forte. Portanto, aqui todas as palavras são acentuadas, mas por regras diferentes. Regras oxítonas terminadas em A são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. As oxítonas terminadas em O são acentuadas. Então, não é a letra A. B. Ázimo. Proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Última, penúltima, antepenúltima sílaba mais forte. Paraíso. Paraíso é uma palavra acentuada pela regra dos hiatos. Quando nós dividimos as sílabas de paraíso, nós temos aqui um hiato, duas vogais que são juntas, né, uma do lado da outra, só que na separação de sílaba, cada uma fica em uma sílaba. A regra dos hiatos diz o seguinte: as letras I e U tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal da sílaba anterior. Então aqui nós temos um I tônico, porque a sílaba mais forte é essa aqui, paraíso. Então é um I tônico, um I forte, que forma hiato com a vogal da sílaba anterior. Essa é a regra de acentuação de paraíso. Então, não é uma proparoxítona, já não é a letra B. Mas a gente vai ver todas as palavras, tá? Viúva também é acentuada pela regra dos hiatos. Quando eu separo assim, viúva. O U é tônico, é forte, é a sílaba mais forte. Então, a letra U tônica, quando forma hiato com a vogal da sílaba anterior, lembrando que hiatos são duas vogais, uma do lado da outra, em sílabas diferentes. O U tônico, quando forma hiato com a vogal da sílaba anterior, deve ser acentuado. Então, paraíso e viúva são duas palavras acentuadas pela mesma regra, mas ázimo não. Então, não é a letra B. Letra C, psicológico, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Socrático, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Retórica, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, psicológico, socrático, retórica. Última, penúltima, antepenúltima. Então, veja, a gente vai sempre contar a sílaba mais forte do final da palavra para o começo da palavra. Não é pensar que é a primeira sílaba da palavra mais forte, não, tá? Porque aqui, ó, socrático, a primeira sílaba é o so, não é ela que deve ser a sílaba mais forte para que essa palavra seja considerada uma proparoxítona. Você precisa contar aqui, ó, de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima, beleza? Muito bem, na letra C, todas as palavras são proparoxítonas, portanto, elas são acentuadas pela mesma regra, que diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Alternativa correta, letra C, mas é claro que a gente vai ver as outras. Pé é uma palavra acentuada por ser uma monossílaba tônica. Monossílaba, uma palavra com uma única sílaba. Tônica,
forte, então uma monossílaba tônica terminada em E. É por isso que é acentuada, tá? Açúcar é uma paroxítona, então tem a última, penúltima sílaba mais forte, uma paroxítona terminada em R. As paroxítonas terminadas em R são acentuadas, como açúcar, caráter, tá? Então, açúcar pela regra das paroxítonas. E Ló é uma monossílaba tônica também, terminada em O, por isso é acentuada. Então, na letra D, nós temos duas palavras monossílabas e uma paroxítona. Letra E, pássaros. Aqui nós temos uma proparoxítona, né, que deve ser acentuada por ser proparoxítona. Céu é o ditongo aberto el em uma palavra monossílaba. Esse ditongo aberto el deve ser acentuado em palavras monossílabas. Esse ditongo aberto perdeu o acento em palavras paroxítonas, mas o acento se manteve em céu, por céu ser uma palavra monossílaba, tá? Dólar é uma paroxítona terminada em R. Portanto, proparoxítona, ditongo aberto em monossílaba e paroxítona terminada em R, cada palavra é acentuada por uma regra diferente. A única alternativa que apresenta as três palavras acentuadas pela mesma regra é a letra C. Questão 2, letra C, todas as proparoxítonas são acentuadas. Professora, falou muita coisa aqui, você falou sobre várias regras. Fica tranquilo, se você quiser, pause o vídeo, vá anotando as regras de acentuação. É importante que você estude com calma para que você possa assimilar todos esses conteúdos, tá bom? Então, citei várias regras de acentuação, você pode pegar suas anotações, pode pegar o seu resumo, consultar para ir lembrando dessas regras de acentuação, ok? Vamos para a terceira questão da nossa super aula sobre fonética e fonologia. Marque a alternativa onde há um tritongo, um ditongo e um hiato, respectivamente. Tritongo. Tritongo. Eu tenho uma vogal, mais uma semivogal, mais outra vogal. Ditongo, eu tenho uma vogal, mais uma semivogal, ou uma semivogal, mais uma vogal. Hiato, eu tenho duas vogais em sílabas diferentes, tá? Muito bem, aqui na mesma sílaba, aqui na mesma sílaba, aqui em sílabas diferentes. Muito bem. Uruguai, Uruguai, eu tenho um tritongo aqui. Viúva, eu tenho um hiato. Leite, eu tenho um ditongo. Poeta, eu tenho um hiato. Paraguai, eu tenho um tritongo. E pauta, eu tenho um ditongo aqui, né? Uma vogal mais uma semivogal. Pauta, ditongo. Órgão, eu tenho um ditongo. E caída, eu tenho um hiato. Vogal, vogal, cada uma em uma sílaba. Enxaguei, eu tenho um tritongo. Tênue, eu tenho um ditongo. Saúva, aqui nós temos um hiato. E árduo, árduo, nós temos aqui um ditongo. Iguais, nós temos aqui um tritongo. Enxágue, nós temos aqui um ditongo. Então, o que a questão quer? A questão quer tritongo. Tritongo pode ser aqui letra A ou letra D. Ditongo, letra D.
e hiato, letra D. Portanto, alternativa correta, letra D. Um tritongo, um ditongo e um hiato. Professora, a palavra tênue, por que é ditongo e não hiato? Vamos pegar aqui a palavra tênue. É uma boa palavra para a gente analisar. Aqui eu analisei como ditongo, a banca cobrou como ditongo, né? A gente separa assim, tênue. Então, nós pronunciamos o U e o E como um ditongo, tênue. Aqui, então, seria uma palavra acentuada por ser paroxítona, terminada em ditongo. As paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Entretanto, há outra forma possível. Gente, isso daqui não tem nada a ver com o que a questão cobrou, tá bom? Eu só estou dando uma informação a mais, porque nessa questão isso não foi cobrado, mas é um conhecimento que você precisa ter, porque pode ser cobrado em outra questão. A palavra tênue pode ser dividida também da seguinte forma: tênue. Nesse caso, seria uma proparoxítona. Uma proparoxítona, conhecida como proparoxítona eventual ou aparente, tá? Por que proparoxítona eventual? Porque ela eventualmente pode ser separada dessa forma. Eventualmente, nós podemos pronunciar T no E e não T no E. Eventualmente. Isso quer dizer que tradicionalmente é essa a classificação da palavra tênue. Aqui nós temos um ditongo. Essa é a classificação tradicional, mas hoje em dia a segunda classificação, como proparoxítona eventual, proparoxítona aparente, também é aceita. Os concursos públicos geralmente vão considerar essa palavra, esse tipo de palavra, como paroxítona, mas também podem considerar como proparoxítona, e as duas formas estão corretas, beleza? Isso é só um parênteses para você ter um conhecimento a mais, porque as minhas super aulas são super aulas, completíssimas, né? Mas você não precisaria ter esse conhecimento para resolver essa questão. Ok? Então vamos lá. Questão 3, alternativa D. Vamos para a quarta questão da nossa super aula. Marque a alternativa onde todas as palavras estão corretamente acentuadas. Letra A, dói, jockey, balaústre e álibi. Letra B, baú, herói, ideia, armazéns. Letra C, feiura, série, má e bíceps. Letra D, enjoo, chá, tórax, táxi. Letra E, látex, fórum, júri e cair. Vamos lá. Alternativa em que todas as palavras estejam corretamente acentuadas. Dói, a flexão do verbo doer. Aqui, dói, está correta, certo? Aqui nós temos o ditongo aberto oi em uma palavra que é monossílaba. Então, esse ditongo aberto deve ser acentuado. Professora, os ditongos abertos não deixaram de ser acentuados na última reforma? Os ditongos abertos deixaram de ser acentuados em palavras paroxítonas. Então, dói continua acentuado, mas, por exemplo, heróico perdeu esse acento aqui. Por quê? Porque é uma palavra paroxítona, certo? Essa penúltima sílaba mais forte. Então, esse ditongo aberto só perdeu o acento em palavras paroxítonas. Nas palavras monossílabas e oxítonas, esse ditongo aberto permanece acentuado. Então, dói, ok. Jockey é uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui, uma paroxítona terminada em ditongo, essas paroxítonas são acentuadas. Balaústre. Aqui, essa palavra é acentuada pela regra dos hiatos. Nós temos um U tônico formando hiato com a vogal da sílaba anterior. E é por isso que essa palavra é acentuada.
Jockey, ok. Balaustre, ok. Álibi. Essa palavra é uma proparoxítona, última, penúltima, antepenúltima. Todas as proparoxítonas são acentuadas, então esse A é a sílaba mais forte, trata-se de uma proparoxítona. Dói, jockey, balaustre e álibi, todas essas palavras estão corretamente acentuadas, já é a letra A que a gente vai marcar. Mas é claro, a gente vai analisar todas as outras alternativas, porque é importante que você não vá para a próxima questão. Ah, já resolvemos aqui a questão 4, já vou fazer a quinta. Não, não vá para a próxima questão. Porque no dia do seu concurso, pode ser que caia aqui, ó, essa palavra, que está aqui na letra D. Só que daí você já foi para a próxima questão e você não vai ter o conhecimento necessário, tá? Então, você está aqui resolvendo questões, acompanhando a resolução de questões, não é só para no final do dia falar assim, olha, hoje eu resolvi 100 questões. Não é para isso. Você está aqui para aprender. Isso é importante para esta aula, não é o número de questões. Por isso, a gente vai passar por todas as alternativas, a gente vai explicar cada um dos casos de acentuação para que você aprenda durante esse momento. Pode ser que no dia da sua prova, a palavra que apareça na sua questão, lá na sua prova, esteja em outra alternativa. E aí você perdeu esta oportunidade de aprender. Por isso, não vá para a próxima questão, fique aqui. Vamos lá, baú. Baú é uma palavra acentuada por ser oxítona terminada em U? Claro que não. É uma oxítona, é terminada em U, mas as oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Essa palavra é acentuada por ser um hiato. A letra U tônica forma um hiato com a vogal da sílaba anterior, e é por isso que essa palavra é acentuada, não é por ser oxítona, não. Então, aqui é pela regra dos hiatos. Baú tá certo. Herói. Herói, aqui tem o acento do ditongo aberto, que eu já expliquei, continua acentuado nas palavras oxítonas, então tá certo. Heróico perdeu o acento, mas herói não. Opa. Heróico perdeu o acento, mas herói não. Ideia, ideia perdeu o acento, gente. Ideia tem esse ditongo aberto na posição de paroxítona, né? Dessa palavra que é uma paroxítona, então ideia não tem mais acento. Armazéns tem acento, é uma oxítona terminada em ou ens, por isso é acentuada. Armazém, armazéns, são palavras acentuadas. Feiura, feiura perdeu o acento. Por que, professora? Não é um hiato? Feiura. É um hiato, sim. Só que o que acontece? A última reforma ortográfica retirou o acento desse hiato aqui quando ele vem depois de um ditongo. Então, se o hiato vier depois de um ditongo, não é mais acentuado, por isso feiura não é uma palavra acentuada. Isso porque feiura é uma paroxítona, tá? Se isso daqui acontecer em uma palavra oxítona ou em uma palavra proparoxítona, por exemplo, ela permanece acentuada. Mas como feiura é uma palavra paroxítona e a última reforma ortográfica mexeu na acentuação das palavras paroxítonas predominantemente, então feiura não tem acento. Porque, embora seja um hiato, é um hiato depois de um ditongo. Série, paroxítona terminada em ditongo. Monossílaba tônica terminada em A. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Só feiura que não. Enjoo. A última reforma ortográfica retirou o acento das letras duplicadas, das letras O e E duplicadas. Então, enjoo, voo, não são mais palavras acentuadas. Chá, monossílaba tônica terminada em A. Tórax, paroxítona terminada em X. Táxi, paroxítona terminada em I. Letra E. Látex, paroxítona terminada em X.
fórum, paroxítona terminada em assim como álbum. Júri, gente, júri é uma palavra que o acento está errado aqui, né? É assim, júri, é uma paroxítona terminada em i. Então aqui ela não é oxítona, a sílaba mais forte não é a última, é a penúltima, não é juri, é júri. Ainda se fosse juri, não seria acentuada por ser porque seria, né, uma oxítona terminada em i. As oxítonas terminadas em i não devem ser acentuadas. Então, é uma palavra acentuada, mas o acento está no lugar errado aqui. É júri. E é acentuada por ser uma paroxítona terminada em i, assim como táxi. E cair é uma palavra acentuada pela regra dos hiatos, o i tônico formando o hiato com a vogal da sílaba anterior. Então, a única alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas é a letra A. Questão 4, letra A. Vamos para a quinta questão da nossa super aula. É uma questão da FGV. Professora, vou fazer um concurso cuja banca é FGV. Morro de medo da prova de português da FGV. Não tenha medo. Eu acabei de lançar o curso FGV Sem Medo, um curso voltado para a prova de língua portuguesa da FGV, em que eu decifro todos os segredos da FGV. Eu traduzo os enunciados para você. Você pega uma prova de língua portuguesa da FGV, lê aquela questão e tem a sensação de que nunca estudou língua portuguesa na sua vida, ou de que tudo que você estudou não serve para aquela prova. É por isso que eu criei o FGV Sem Medo. Então, vou deixar o link do FGV Sem Medo na descrição deste vídeo. Você não pode perder o curso que está maravilhoso e vai ensinar você a dominar português para a FGV. Vamos lá. Em muitos textos escritos, ao chegar ao final da linha, somos obrigados a separar palavras em sílabas. Assinale a palavra a seguir que está corretamente separada em sílabas. Letra A, carrinho, com o RR aqui, um em cada sílaba, e NH na mesma sílaba. Letra B, socorro, com dois R's aqui na mesma sílaba. Letra C, pneu, com o P separado do neu. Letra D, palhaço, com o L e o H em sílabas diferentes. E letra E, machado, com o C e o H em sílabas diferentes. Vamos voltar. Carrinho, o que nós temos aqui? Um dígrafo. Esse dígrafo RR, cada um fica em uma sílaba. Quando nós vamos separar esse dígrafo RR, a gente separa assim: um R em uma sílaba, outro R em outra sílaba. Esse outro dígrafo NH deve ficar na mesma sílaba. Então, aqui, carrinho, essa palavra está corretamente dividida. Cada R em uma sílaba, NH na mesma sílaba. Esse dígrafo separa, esse dígrafo não separa. Já vamos assinalar a letra A. Socorro, dois R's na mesma sílaba de jeito nenhum, cada um em uma sílaba. Socorro. Pneu. Pneu é uma palavra monossílaba. Tudo na mesma sílaba, tá? A gente não separa, não existe isso de uma sílaba só com uma consoante sem vogal, não existe. Palhaço, o dígrafo LH não deve ser separado. Palhaço. Machado, o dígrafo CH não deve ser separado. Machado. A única alternativa correta é a letra A. Questão 5, alternativa A, molezinha, né? Mas precisa entender as regras de separação silábica, porque às vezes a gente negligencia esse assunto, porque fala assim, separação de sílabas, isso daí eu aprendi lá no Fundo 1, é muito fácil. E aí acaba não revendo as regras e errando questões fáceis, tá? Precisa relembrar aí o assunto. Vamos para a sexta questão.
Quanto à acentuação gráfica e tônica dos vocábulos retirados do texto, marque V, verdadeiro, e F, falso, para as seguintes afirmativas. O vocábulo pôde, para e forma são vocábulos cujos acentos diferenciais foram abolidos com o novo acordo ortográfico. O vocábulo temporária é acentuado pela regra das oxítonas que apresentam ditongos decrescentes. O adjetivo referente ao substantivo responsabilidade é acentuado pela regra das paroxítonas terminadas em L. O vocábulo diminuiu é uma oxítona não acentuada, assim como o vocábulo teius. Vamos lá. O vocábulo pôde, para e forma são vocábulos cujos acentos diferenciais foram abolidos. Então, o que nós temos aqui? A palavra pôde, que é o passado do verbo poder. Ontem ele não pôde sair. Esse acento ele permanece para diferenciar o pode, né? Hoje ele não pode sair. Então aqui o acento da flexão do verbo poder permaneceu no novo acordo ortográfico. O acento de para, realmente, o acento diferencial da flexão do verbo parar, para diferenciar essa flexão do verbo, essa flexão verbal, da preposição para, ele foi abolido. Então, o para, ok, não tem mais acento, nenhum dos dois paras. E agora, forma, esse acento é facultativo. Então, esse acento que diferencia a palavra forma, de forma de bolo, da flexão do verbo formar, essa faculdade forma professores, por exemplo. Esse acento é facultativo, então a forma de bolo pode ou não ter esse acento diferencial, tanto faz. Então o vocábulo pôde, para e forma são vocábulos cujos acentos diferenciais foram abolidos? Não, isso é falso. Pôde tem acento, continua essa flexão do verbo poder, continua acentuada, e essa palavra, forma, ela tem o acento facultativo. Facultativo, ok? Beleza. O vocábulo temporária é acentuado pela regra das oxítonas, que apresentam ditongos crescentes. Oxítonas? Não, é uma palavra paroxítona. É uma paroxítona terminada em ditongo, e é um ditongo crescente, porque eu tenho aqui uma semivogal mais uma vogal. O I é a semivogal e o A é a vogal, por isso é um ditongo crescente, mas é uma paroxítona, não é uma oxítona. Falso também. O adjetivo referente ao substantivo responsabilidade. Qual é o adjetivo referente ao substantivo responsabilidade? Quem tem responsabilidade é o quê? Responsável. Quem tem responsabilidade é responsável. Então, aqui, esse vocábulo é acentuado pela regra das paroxítonas terminadas em L. Ufa, encontramos aqui uma assertiva correta. Paroxítona, última, penúltima sílaba mais forte, terminada em L. Assim, responsável, assim como revólver, assim como nível, são paroxítonas terminadas em L e por isso são acentuadas. Aqui, verdadeiro. O vocábulo diminuiu é uma oxítona não acentuada. Sim, é uma oxítona. Diminuiu. Então, é uma oxítona porque a última sílaba é a mais forte e não é acentuada. Diminuiu. Isso mesmo. Assim como teius. Teius, que é um tipo de lagarto, né? Teiu é um lagarto. Teius é a sua palavra, é a sua forma no plural. É uma palavra acentuada. Teius. Professora, eu não conhecia essa palavra, não sabia que se tratava de uma palavra oxítona, não sabia que a pronúncia era essa, teiu, teius. Aí fica uma questão mais complicada, né? Mas o que nós temos aqui, teius, o singular é teiu e o plural é teius. Professora, mas aqui nós temos um hiato que vem depois de um ditongo. Por que é uma palavra acentuada se esse ato veio depois de um ditongo? Porque aqui nós temos uma palavra oxítona. Lembra que eu falei
que a reforma ortográfica, o último acordo ortográfico, mexeu na acentuação das palavras paroxítonas. Então, em feiura, por exemplo, não tem mais esse acento nesse U que veio depois de um ditongo, porque feiura é uma palavra paroxítona, mas teiu não, é uma palavra oxítona, então esse acento no hiato permanece, ok? Então, o vocábulo diminuiu uma oxítona não acentuada, ok, assim como o vocábulo teius, não. O vocábulo teius é uma oxítona acentuada. Então, nós temos aqui falso, falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro, falso. Alternativa correta, letra A. Questão 6, letra A. Vamos para a 7ª questão da nossa super aula. Analise as assertivas a seguir sobre palavras retiradas do texto, levando em conta os conceitos relacionados à fonologia. A palavra processamento tem um dígrafo consonantal e um vocálico. 2. Nas palavras mudança e rolando, observa-se em cada uma delas o mesmo número de letras e fonemas. 3. Em agressividade, a ocorrência de um encontro consonantal e de um dígrafo. Vamos analisar, então. Processamento tem um dígrafo consonantal e um dígrafo vocálico. Processar, aqui é um dígrafo consonantal, SS é dígrafo, porque são duas letras que formam um único som. É um dígrafo consonantal, porque é formado por consoantes. E EN no interior de uma palavra é considerado dígrafo vocálico. Processamento, esse en dentro da palavra é um dígrafo vocálico. Por que dígrafo vocálico, professora? Porque tem um único som. Que isso, professora? Nunca ouvi falar de dígrafo vocálico, porque não assiste as minhas aulas, né? Olha, eu sempre falo de dígrafo vocálico, porque é um assunto pouco explorado, mas os concursos cobram, tá? Por que é dígrafo? Porque esse E e N teria um som, tem som de uma única, tem um único som, como se fosse o E com til, tá? Para processamento, esse EN é um único som, portanto um dígrafo vocálico. EN dentro da palavra, no interior de uma palavra, é um dígrafo vocálico. Então, a palavra processamento tem um dígrafo consonantal e um vocálico? Sim, verdadeiro. 2. Nas palavras mudança e rolando, observa-se em cada uma delas o mesmo número de letras e fonemas. Olha, por que não? Porque aqui nós temos um dígrafo vocálico AN no interior das palavras, tem som como se fosse um A com til, mudança, tem um som só. Rolando AN aqui no interior da palavra, dígrafo vocálico. Se é dígrafo, conta como um único som. Então, são palavras que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras cada. 7 letras, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas cada. Tem menos fonemas do que letras, porque as letras A e N representam um único som. AN no interior da palavra são duas letras que formam um único som, dígrafo vocálico. Falso. Em agressividade, a ocorrência de um encontro consonantal e de um dígrafo. Encontro consonantal, GR, duas consoantes juntas, encontro consonantal, certo? E SS, dígrafo. Beleza, então, em agressividade, a ocorrência de um encontro consonantal e de um dígrafo, VFV. Estão corretas 1 e 3. Questão 7, letra E. Então, isso, gente, sobre dígrafo, geralmente a gente só estuda dígrafo consonantal e fixa na cabeça os dígrafos consonantais. É preciso também conhecer e identificar os dígrafos vocálicos, tá?
prova disso aqui, ó, cai em concurso. Questão 8. Vamos para a 8ª questão. De acordo com a aplicação das normas constantes do sistema ortográfico da língua portuguesa, as palavras congresso e quase, respectivamente, contêm: letra A, ditongo, tritongo; letra B, dígrafo e hiato; letra C, hiato e dígrafo; letra D, dígrafo e ditongo; ou letra E, dígrafo e tritongo. Vamos lá. O que temos em congresso? Aqui o SS é, claro, um dígrafo. A gente tem aqui o GR, que também formam, essas duas letras formam um encontro consonantal, mas não tem nada de encontro consonantal aqui, então a gente vai pensar no SS, que é o dígrafo. E quase? Quase nós temos aqui um ditongo. Professora, o QU, essas duas letras não formam um dígrafo, né? Porque QU é dígrafo. Cuidado, cuidado. QU só vai ser dígrafo quando a letra U não for pronunciada. Aí é dígrafo. Agora, quando eu pronuncio quase, olha só, vou colocar aqui quase. Se eu pronuncio quase, perceba que eu pronuncio todas as letras. Quase, todas as letras. Então aqui não tem dígrafo, não tem. Aqui, ó, o e o A são pronunciados, então isso é um ditongo. Agora, se eu pego a palavra, por exemplo, quero, aqui em quero, essas duas letras formam um dígrafo, porque eu não pronuncio todas elas. Eu não falo quero, eu falo quero. Então, são duas letras que formam um único som. Mas não acontece em quase, porque Q, U são pronunciados de forma separada. Então, dígrafo e ditongo. Dígrafo, dígrafo e ditongo. Alternativa correta, letra D. Questão 8, letra D. Vamos para a 9ª questão da nossa aula. Qual dos vocábulos listados a seguir apresenta um dígrafo vocálico? Letra A, sucesso. Letra B, assíduo. Letra C, queijo. Letra D, bambo. E letra E, morro. Dígrafo vocálico. De novo, esse conceito que você precisa conhecer. Não é só entender e decorar os dígrafos consonantais que a gente sempre estuda desde pequenininho na escola. Você precisa também conhecer os dígrafos vocálicos. Então vamos lá. Sucesso. O que temos aqui? Um dígrafo consonantal. SS forma dígrafo consonantal. São duas letras que representam um único som. Assíduo também é SS aqui, ó. Dígrafo consonantal. Queijo. QU são duas letras que têm apenas um som, dígrafo consonantal. Eu não falo queijo, falo queijo. É como se eu não pronunciasse a letra U, como se eu só pronuncio um som para essas duas letras, então é dígrafo. Agora, bambo. Em bambo, gente, nós temos aqui as letras A e N no interior de uma palavra, formam o dígrafo vocálico. Por que, professora? Eu não falo que dígrafo são duas letras que representam um único som? É isso que acontece com AM. Se eu falo assim, ó, é como se eu estivesse falando dessa forma, bambo, bambo. É como se fosse um A com tio. Então, é um som só. Por isso, dígrafo vocálico. AM é formado por vogal, né? AM no interior de uma palavra são duas letras que têm um único som, formam, portanto, dígrafo. Aqui é a letra D, que deve ser acentuada. E o RR? RR é dígrafo clássico, dígrafo consonantal. Duas letras, né, que representam um único som. Questão 9, alternativa correta, letra D, é a única que tem um dígrafo vocálico.
Vamos agora para a 10ª e última questão da nossa super aula de hoje. Considerando as relações entre fonemas e suas grafias e a ocorrência dos dígrafos, analise as assertivas a seguir. 1. Em palavras como falam, batem e alguém, temos a presença de dígrafos nasais. 2. Nas palavras aguado e aquático não há presença de dígrafos, pois cada uma das letras corresponde a fonemas distintos. 3. Em todas as palavras a seguir, há a presença de dígrafos: piscina, limpo, querida. Quais estão corretas? Vamos analisar. Em palavras como falam, batem e alguém, temos a presença de dígrafos nasais. Os dígrafos nasais ou dígrafos vocálicos são formados por AM, EM, sim, só que não no final da palavra. Isso é no interior de uma palavra. Então, se, por exemplo, tampa, que eu tenho AM dentro da palavra, isso é um dígrafo, porque o som é como se fosse de A com til. Como se fosse assim, ó, tampa. Por isso é dígrafo. Por isso é dígrafo. Porque AM no interior de uma palavra formam um único som. Isso não acontece no final da palavra, porque olha como o som muda. Falam. Não fica com o som do atil, fica com o som assim, ó. Falam. Fica com o som de U. E aí, olha que interessante, o U no final da palavra, ali, quando tem o A e o U, no final da palavra, ele é considerado uma semivogal. Então, aqui nós temos um ditongo, formado por vogal, a vogal A, mais semivogal. Por que semivogal? Porque tem som de U. Falam, falam, né? Então, aqui, o AM dentro de uma palavra é dígrafo. E o AM no final da palavra é ditongo, justamente por causa do som, ó. Tá vendo? Aqui é o som de atil, um único som. Aqui tem som de U, então são dois sons. Batem, aqui é a mesma coisa. Se eu pego a palavra tempo, aqui eu tenho um dígrafo vocálico, certo? Porque eu tenho som aqui, ó. Tempo. Só que em batem, o som é o seguinte. Batem. Esse M fica com som de I. Então, isso aqui, ó, é um ditongo. Olha que interessante, porque batem tem som de I, esse M. Portanto, esse M é considerado uma semivogal. E alguém, a mesma coisa de batem. Isso é ditongo, isso é ditongo, isso é ditongo. Temos a presença de dígrafos? Não, temos a presença de ditongos. Certo? Ah, professora, eu nunca tinha ouvido falar disso. É, porque eu não assisti as minhas aulas. Porque isso aqui eu sempre falo. Então, isso é falso. Nas palavras aguado e aquático não há presença de dígrafos, pois cada uma das letras corresponde a fonemas distintos. Sim, aguado, eu falo todas as letras. Aquático, eu falo todas as letras. Ah, professora, mas GU não é dígrafo? QU não é dígrafo? Só quando o U não for pronunciado. Então, por exemplo, se eu digo guerra, esse GU aqui forma dígrafo, porque eu não falo guerra, eu falo guerra. Se eu falo queijo, esse QU aqui são duas letras que formam um dígrafo, porque eu não falo queijo, eu falo queijo, um som só. Mas em aguado e aquático eu pronuncio todos os sons de todas as letras. Então, não há presença de dígrafos, pois cada uma das letras corresponde a fonemas distintos, verdadeiro. Em todas as palavras a seguir, há presença de dígrafos. Piscina, SC,
duas letras que formam um único som. É como se esse S aqui não existisse, como se fosse só o C, piscina. Então, sim, dígrafo. Limpo, IM no interior da palavra. Dígrafo vocálico, sim, é um único som, é o som aqui, ó, como se fosse o I com tio, limpo. E querida, dígrafo também, porque aqui nessa palavra o Q e o U tem apenas um som. Eu não falo querida, eu falo querida. Então, tem dígrafo nas três palavras, 3 verdadeiro. Quais estão corretas? 2 e 3. Questão 10, alternativa D. Isso, questão 10, alternativa D. Uma questão muito bacana, porque a gente consegue revisar vários aspectos fonéticos e fonológicos. Gostei muito dessa questão. Justamente por isso eu consegui trazer aqui, revisar com vocês vários aspectos. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!